A gente está recebendo informações sobre humanos astrais e a gente está usando a nossa experiência, os nossos desejos, nossa corporalidade para trazer o que eles sentem, ou seja, eles estão usando o nosso e a gente está trazendo como informação de uma maneira mais compreensível, racional ou refletida, através dos arquétipos também, se aparecerem, essa influência e essa força que é os desejos, as obsessões, as ilusões, as idealizações vindas de humanos astrais e de arquétipos. Nos trazer a partir das nossas experiências o que a gente sente no meio da noite, nos sonhos, nos contatos que a gente teve e sente no corpo. Camila, o que vem? Vem que eles estão com vergonha. Eu estou com vergonha de falar a respeito. Eles estão com vergonha de mostrarem como eles atuam, o que eles fazem, os desejos que têm, que refletem no humano, que o humano reproduz. Mas eu estou sentindo esta vergonha, vocês estão nos expondo que os desejos são nossos, de humanos astrais, não são de vocês, humanos encarnados. Eles estão se reconhecendo agora. Uhum. Passa para eles que eles estão recebendo informações também, então não é expor, é deixar mais transparente, não é deixar nu, mas é deixar mais transparente, mais autoconhecimento para eles, para nós também, né? E para todos. Isso que eles têm direito a se conhecerem melhor através da gente, porque é para ser assim mesmo, a gente ajuda. Os encarnados ajudam os desencarnados, sim. Eles têm uma desconfiança. Eu tô com enjoo. Desconfiança e tô enjoada. Que tipo de desconfiança? Que a gente não é capaz ou que eles têm medos de julgamentos da gente? Que tipo de desconfiança? Isso. Ou que a gente é muito capaz e eles não são? O que é? Eles não confiam em outros humanos astrais. Certo, mas nós somos humanos astrais encarnados, somos humanos físicos também. Veja se eles confiam na gente. É que é muito esquisito para eles ver a gente como humanos conscientes. E eles não acreditam que isso era possível, então essa desconfiança é deste ponto, mas nem sabia que existia humanos conscientes, tanto astrais quanto não. É uma novidade para eles, então a desconfiança é não acreditar que é real, não estão percebendo. É muito esquisito para eles ver humanos conscientes. Neste nível de consciência. Isso significa que quando eles deixaram o corpo físico falecendo, o corpo físico e surgindo mais conscientes num corpo energético, eles acham estranho porque eles não concebiam um humano percebendo humanos astrais, percebendo os encarnados influenciando no campo enquanto eles estavam em vida, em carne. É isso que eles levaram para a vida sem carne agora, para a vida astral, de que era impossível estar consciente para eles, então para Fábio e Camila também seria impossível, difícil. É por isso essa estranheza. Porque se eles estivessem conscientes, nem humanos astrais eles teriam se tornado. Então, eles não estão entendendo nada. Mas tô passando para eles que a gente está para essa compreensão, para esclarecer dúvidas e para essa troca. Uhum. Veja Para esse entendimento. se por um acaso para eles esse não entendimento tem a ver com o choque deles se darem conta que eles estavam idealizando a vida na carne, com o corpo físico, mas que a imensa maioria dos desejos que eles tiveram em corpo físico eram outros humanos astrais, de outras épocas, outros que estavam no campo deles. É isso que é difícil eles aceitarem. Aí acabou a idealização de estar num corpo físico na Terra, pelo menos nessas condições. É porque eles se deram conta agora de que isso também acontecia na vida deles com o corpo físico. Mesmo eles fazendo isso, tendo controle do desejo humano, humano astral, tendo controle do desejo humano, do humano de corpo físico, eles se deram conta agora que
isso acontecia quando eles estavam com o corpo físico, o desejo que eles tinham não era deles. E isso é extremamente delicado para eles, porque eles estavam reproduzindo algo que era feito com eles e eles não tinham se dado conta, porque eles só queriam essa energia, corrigir, viver o que eles não viveram, e tipo, é chocante. Por isso, tratar eles com extrema sensibilidade, pois eles não tinham se dado conta. Vem que é isso, o fato de você estar, de um ser estar como humano astral, ele não perceber quem ele é, então ele reproduz o que ele considera que é. Então, quando ele se dá conta que ele está vivendo enquanto humano astral, reproduzindo, é um choque gigantesco para Reproduzindo o ele. quê? Reproduzindo o que fizeram com ele. Reproduzindo a vida Certo. que ele teve, mas a vida que ele teve não era ele, era outros humanos astrais agindo por ele. Então ele estava reproduzindo, mas ele não estava, os humanos astrais não se davam conta, o que estava pelo menos com esse grupo, não se davam conta que isso acontecia na vida de corpo físico. Eles estão reproduzindo o que acontecia na vida Sim. que tinha com o corpo físico. Então é delicado. Certo. Nós entramos em sintonia, eu, Fábio, entrei em sintonia com os humanos astrais e eles comigo. Então eles pedem uma contagem e eles querem conversar agora com você, porque você tocou no ponto principal que faz com que eles estejam aqui com a gente hoje. E que eles estejam transcendendo isso ao chegar nessa chave que você trouxe. Estamos reproduzindo o mesmo que estávamos vivenciando com o corpo físico, ou seja, recebendo influências de outros seres. Antes, quando encarnados, recebíamos influências de outros humanos astrais, provavelmente ou com certeza com seus arquétipos ETs, e agora nós continuamos agindo como humanos astrais, influenciando vocês, que são humanos encarnados, mas também estamos sendo influenciados por arquétipos ETs. Então, é um duplo reconhecimento que temos que transcender. Primeiro, que estamos agindo como obsessores. Segundo, que já fomos obsediados. Terceiro, que por trás disso tudo existe um padrão arquetipal, um padrão de comportamento que vem do cosmos, que faz com que a gente assuma esse papel um do outro, de obsessor obsediado. Ok, vamos fazer a contagem de 10 até 1. 10, 2, 1. Os humanos astrais estão falando pelo Fábio, pela voz do Fábio. Tem 3 porta-vozes, então estamos escolhendo quem vai falar primeiro e se os 3 necessitam falar. Aparentemente, os 2 primeiros vão falar, caso seja necessário, o terceiro aparece. Por que isto? Porque tem características e padrões diferentes e cada um representa um grupo, um mais com desejo sexual, físico, outro com mais afeto, família, quero constituir um lar, quero manter as coisas como estão, e um terceiro querendo muito mais compreender o que é essa relação com o cosmos, com outros seres, apegados a um corpo físico, mas com a intenção de compreender melhor o universo do cosmos, do astral. Ok, o primeiro a falar já surgiu, não sei, parece que é o segundo. Grupo do afeto. Afeto com a família. Vou fazer uma contagem só por um ajuste. 1, 2, 3. Olá, Camila. Olá. Aprendemos o teu nome agora. Não sabíamos que você se chamava Camila, só líamos a tua frequência. Tua vibração, para ser mais exato. Eu represento sim o que o Fábio declarou. Nós, um grupo de humanos astrais, eu prefiro o termo desencarnado, por exemplo, que é aquela
ligação familiar, a família que morre junto, ou a família que vive junto, mesmo bairro, mesma cidade, a família que faz questão de ter os familiares nos aniversários. São poucos amigos e muita família, muita gente com os mesmos padrões arquetipais de pensamentos, de sensações, e que as brigas em família são mais fáceis de serem resolvidos e que as alegrias em família são mais fáceis de serem vivenciadas do que com amigos. Com amigos pode gerar, por exemplo, tem gente da minha família e tem amigos. E o meu primo que é casado gostou da minha amiga e daí minha prima ali tem ciúmes e porque tem pessoas fora da família e gera uma sedução numa festa grande. Então a gente prefere ficar mais familiares e menos pessoas amigas assim do trabalho, da vida. Então É, tem essa preocupação, esse apego, isso, desculpa, você já não, é entendeu. isso. Família e amigos não se misturam. Este afeto com a família é para manter um sistema, manter um controle, um domínio sobre uma reprodução, é um controle. A gente não vê assim, a gente vê como uma forma de amar, uma forma de estar juntos, uma forma mais tranquila de amar e odiar, de brigar e se entender entre família, uma forma de manter coesão. E uma forma que o Fábio viu que ele chamou de conservador, ou seja, que conserva as estruturas da família, os padrões da família, então passa de pai para filhos, para netos, vai se reproduzindo nos É, casamentos, o mas manter é a por amor, por estrutura é carinho. isso, sim, mas o manter a estrutura é exatamente este ponto. É conservador. Isso é manter a estrutura que eu trouxe. É tipo conservar o que existe ali e manter apenas isso. Nada que é um pouco diferente fica por muito tempo. Ele até pode vir dançar um pouco, mas ele sai rapidamente, mas sai, não fica, não Sim, o que a permanece, gente não. chamava de tradição familiar. Desculpa te cortar. É Tradição familiar. isso, não, o que é um pouco diferente não fica muito tempo. Não Aí a se ética, encaixa, desculpa. isso não se encaixa, pode trazer padrão familiar. Fale sobre o padrão. É porque daí, assim, ética é uma palavra bem refinada que a gente pegou do vocabulário do Fábio. Mas aí, assim, os desejos, as vontades, os comportamentos, as visões de mundo, a relação com o trabalho, a relação com o casamento, como se educa um filho, tudo isso é passado entre um ambiente mais coeso, mais dentro do seu jeito de ser harmônico e Ah, desarmônico. sim. E quando alguém que nasce na família, nesta família, numa família específica a- com este padrão, ela não se encaixa tão bem por essa pessoa conhecer apenas este padrão de família, ela quase que é tida como louca ou não consegue ser ela mesma porque não conhece outro padrão ou não sai deste núcleo familiar para conhecer outras formas de afeto, outras formas de existir. É isso que acontece com quem não nasce numa família e não se reconhece com esse padrão. O que acontece, sobretudo, é a família ir pescar, caçar essa pessoa, insistir para que ela entre novamente na rede, na egrégora da família. E quando a pessoa não entra, Mesmo assim, ela é convidada ou ela é rechaçada e se e quer critica ela, rechaçar se julga, se fala. Rechaçada é repulsar, recusando a a pessoa. Então, assim, você não vem para a nossa festa, mas a gente vai ficar falando de você na festa, ou em casa, ou depois. Ai, que pena que ela, né, não entendeu que a gente faz tudo isso por amor, por ela. Ou seja, os laços ficam prendendo o campo dessa pessoa na estrutura familiar. Por mais que a pessoa tente recusar, porque ao recusar, ao querer não entrar na família, também é um meio de manter um laço, o laço da recusa energética. tem então o laço da amarra energética e o laço da recusa energética. Nenhum dos dois é a liberdade, mas sim
prende, né? O laço prende. A gente está falando isso porque a gente sente no peito que chegou um momento de transcender, de ir além disso. Nosso grupo não quer mais manter-se isso. E quando estávamos com carne, com corpo físico, estávamos com desencarnados que eram tradicionalistas também, assim, como vocês usaram a palavra conservadores, que mantinham uma ética, uma coisa bem bonita, com boas intenções, mas aí não tem ares novos, diferenciação, né? Tudo começa a se repetir e a família causa uma clausura, um fechamento, né? O que você falou, citou como controle. A gente não vê como controle, mas umas boas intenções dentro do nosso grupo. A gente quer o melhor para as pessoas da família, os agregados, né? Os que casam, os filhos que surgem. E se alguém é um pouquinho diferente, já não pertence mais a essa família. Cria uma certa discórdia, mas aí pertence à família semi-rompida. Vamos dizer assim, não está rompido porque está no laço familiar, está preso ao nosso laço familiar. Ou preso não, né? Está participando. E essa pessoa, quando Mesmo não ela querendo. não se encaixa nesse padrão da família e ela é rompida, ela é excluída. Ela sente essa falta que a família faz por ser excluída da família, como essa pessoa sente, já que ela não faz parte do padrão, mas ela não está pertencendo a essa família. Qual é a sensação dela? Só para corrigir, no caso nosso aqui, o padrão não é excluir a pessoa, é fazer com que a pessoa sinta que ela está excluindo a gente, Ah, causar esse é o ponto. culpabilidade, culpa na pessoa, assim. Aí a pessoa sente que ela que não se encaixa na família, mesmo que a pessoa realmente não se identifique com esse tipo de comportamento, mas como nós somos mais numerosos e a nossa egrégora é mais potente, a pessoa sente que é ela que está se auto-excluindo e que ela precisa voltar ao seio familiar, sabe? Mesmo com alguns, pelo menos, criar alguma relação, já que ela está casada com alguém, ou que ela é um filho, uma filha que tem um comportamento diferente, ou às vezes até um pai ou uma mãe que se separou ou que foi morar um pouco mais longe, mas esses laços criam essa relação de a pessoa se sentir se distanciando e não a família distanciando, porque de vez em quando tem uns que chamam, outros que repulsam. E assim É, cria esse jogo, né? era exatamente isso, a sensação que a pessoa sente. Ela que sente que está excluindo a família, não a família que está excluindo ela, mas é ela excluindo a família. Ok, tem mais alguma informação? Tá doendo o peito, a gente não quer mais isso. A gente sente que é uma programação nossa, sabe? E que a gente não quer mais repetir padrões. Estando no astral, estando em qualquer lugar do universo, nós somos uma consciência que escolhemos maior liberdade, maior soberania, mais consciência de si. É claro que você está falando com o porta-voz, que é o mais consciente de todo o grupo. Muitos estão no desespero, na melancolia, na tristeza, se sentindo recusados, alguns são rebeldes, vão para o álcool, vão para atitudes mais radicais, de criticar nas redes sociais ou nos grupos, ou de se isolar, porque não conseguem se harmonizar com essa egrégora que sentem controlados ou vigiados e afinal eles só são tentativas de amor de manter certo uma ética, um padrão de moralidade, de filosofia de vida, de religiosidade, de sociabilidade, de familiaridade, né? Eu tô tendo uma sensação incômoda, porque o que a TPC traz um tema, traz uma questão, mas quando existe uma conversa, existe também não um acalento, mas o que fazer agora? Que eu sei dessa informação. Tá, mas e agora? Eu sei de tudo isso, percebo, eu sinto, mas como agir? O que eu faço? É este o ponto que eu tô sentindo parece que eu tô sentindo
eu estou sentindo incapaz neste ponto específico. Conforme foi dito para vocês e vocês comunicam para as pessoas, nós, os humanos astrais, que somos seres que já fomos humanos encarnados, então agora o corpo físico faleceu e a gente tem um corpo energético. A gente se dá conta que a gente é o que é chamado de obsessor, que a gente gruda em corpos, que a gente quer o corpo emocional, os desejos, os sentimentos. A gente quer revivenciar isso agora, só que de uma maneira mais agradável, mais corrigindo ou vivenciando mais livres. Só que ao querer isso, a gente está usando o corpo energético de vocês. Durante o sonho, a gente entra em vocês, num café, num lugar onde tem muita gente, a gente entra quando vocês se emocionam, quando vocês estão tendo conversas mais profundas, a gente entra no campo de vocês, a gente fica bem próximo e começa a passar os nossos sentimentos para querer vivenciá-los novamente de uma maneira mais pura agora, resolver aquilo que não tivemos em vida ou revivenciar aquilo que tivemos em vida com maior prazer. Só que a gente não consegue, porque é através do corpo de vocês, ou seja, a gente consegue parcialmente, mas não nos sustenta. Como as pessoas dizem que é um vício, né? A gente quer sexo, ou a gente quer sentir tristeza, ou a gente quer conversar com os nossos familiares, dizer que está tudo bem, quer ajudar, e a gente fica preso então nesse humano que tem sensibilidade, e esse humano repete aquilo que a gente sente, né? E ele repete para alimentar a gente faz com que ele repita aquilo que a gente quer, né? O mesmo sentimento, os mesmos desejos. Aí tem a parte que é mais consciente e diz assim, eu não quero mais tudo isso. E quando aparece então o humano astral, é um momento de nós já estarmos dizendo que a gente quer vivenciar isso, mas não quer mais. Se a pessoa identifica que não é ela, e ela pergunta o que, que eu faço, já que não sou eu, são influências exteriores a mim ou que estão vivendo no meu campo energético, no meu espaço, e me influenciando. Significa que nós já queremos nos livrar dessa situação, a gente quer transcender, quer ir além. É sempre assim, quando fica visível que tem um outro ser e a pessoa sabe que não é ela, o encarnado, é porque a gente quer ajuda, a gente quer se liberar. Tem os desesperados, que acham que só querem, por exemplo, sexo ou desejo, mas no fundo eles querem transcender já, senão o humano que está sendo obsediado não veria o seu obsessor, e se vê o seu obsessor é porque o seu obsessor está pronto, mesmo que esteja extremamente perturbado, mas tem um grupo por trás deles, outros obsessores, ou outros arquétipos, ou o próprio ser dele, ser lumínico que vocês chamam, o espírito dele, já diz: chega, eu estou pronto. O meu desespero indica que eu estou pronto. Ou, no meu caso, a minha extrema consciência indica que eu estou pronto, porque eu sou mais consciente do meu grupo ligado aos conservadores e aos apegos familiares. Espero que tenha sido explicado com as palavras corretas e objetivas. Foi explicado, mas não de forma muito objetiva, mas foi explicado. Quando um humano astral ou um desencarnado se torna aparente, fica aparente, ele está pronto para transcender a forma de humano astral, de desencarnado. E a pessoa que está com este humano astral, com este desencarnado, está pronta também para transcender a ideia, a ligação com este afeto familiar, de desejo, de compreender o cosmos. Ele não tem mais a necessidade desta ligação do que é compreender, do que é viver. Ele simplesmente vive. É o ponto-chave para os dois. Só acrescentaria que, estando o humano astral desesperado ou não, ele sim está pronto, a chave já está, ali está. É visível. Para mudar. Uhum. Visível. Desesperado ou não desesperado, tranquilo, mas visível, ele está pronto. E como este humano astral fica visível no aspecto familiar, do afeto familiar. Desculpa, Vamos responder isso, mas só para você entender
que dentro de alguns lugares que contatam a gente, religiosos ou organizações sociais, científicas e religiosas e filosóficas, se trata os nossos humanos astrais desesperados como zombeteiros, como aquele espírito que só vem tirar sarro, fazer piada, fingir que é outro ser, que engana. Mas esse é um humano astral desesperado para ficar visível também e já pronto para transcender, para ter mais consciência de si e para níveis dimensionais, como a TPC diz, né? Mais sutis, mais conscientes. Sim. É como ele fica visível, aparente, neste contexto de afeto familiar, dessa ligação. Responda você, como é que ele fica? Porque você conhece muito bem essa situação. Então, você que pode dizer enquanto encarnada. Quando existe essa exclusão, quando a família percebe alguém como diferente, como não pertencente ao mesmo padrão, como este padrão afeta o ego quase que da família, afeta a estrutura da família quando alguém se torna fora do padrão da família. Quando esse alguém se Sim. torna fora do padrão da família, o humano astral fica visível. Como é que mas primeira pessoa, como é que a pessoa se torna fora, a família vê? Ela Você se sente. sente desconfortável, você quer ir na festa, mas não quer. Você não quer participar, mas fica pensando, né? Não, eu não quero, porque vai ser chato, eu já sei que vai acontecer isso, 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 minha tia vai brigar com a outra, o outro não vai falar com o outro. Ou seja, você não quer, mas você quer porque você conjectura, ou você pensa, você imagina o que vai acontecer. Então, esse desconforto que você nunca está à vontade, nem com a família, nem sem a família. E por aí vai trazendo mais. É por perceber um padrão da família quando estou como diferente, sou diferente da família, percebo um padrão na família, percebo que não pertenço a esse padrão da família, eu, pelo menos a minha experiência, automaticamente eu já não quero mais ir compartilhar, não quero estar junto, porque o padrão que eu percebo não faz nenhum sentido com quem eu sou e percebo que é um padrão que é repetitivo. Este é o ponto. De repetição em todos os encontros, momentos é uma repetição e eu pelo menos fiz esse de ir, mas quase que ir forçadamente, depois não querer ir. Foi este o meu padrão. Esse perceber que você está trazendo é uma explicação bem intelectual que é necessário exemplos. Eu me sinto desconfortável, eu não me dou bem com a minha mãe. Ai, aquela tia, que saco, ela vai estar lá e eu vou ter que dar bom dia para ela ou boa noite. Quer dizer, o perceber é um sentimento, são sensações que eu tenho, né? Eu quero ir só para dançar, eu quero ir só, ai, não vou comer nada porque eu não gosto do que vai ter lá para comer, é tudo cheio de açúcar. Quer dizer, é importante trazer esses sentimentos, Camila, porque você está falando com pessoas que estão descobrindo agora que tinham humanos astrais no seu campo. O meu perceber é as festas que eu tinha como legal, quando eu percebi que eram apenas rodeadas de carne, comida, do se empanturrar, e eu não Desculpa. comendo carne, comidas, essas comidas para mim, o que fazia eu ir nas festas antes já não tinha mais sentido. E também rodeada de bebida, no período que eu não estava gostando, no período que eu basicamente não bebi, não tinha interesse em beber, também não fazia sentido eu ir, porque eu não ia nem comer e não ia nem beber. E as pessoas que estavam lá, todas elas iriam comer e beber. E os assuntos que elas iam tocar eram mais superficiais, ao meu ver, eram do cotidiano, sem grandes aprofundamentos, mais uma simpatia do vou comer e vou beber, vou rir, e no momento que eu não estava pertencendo a isso, não queria, não fazia sentido nenhum estar bebendo, não estava gostando, daí não fazia sentido, porque eu sentia que não existia troca. A troca existia sobre a comida e sobre a bebida. E
alguns comportamentos que às vezes se sente assim, que são familiares, piadas, por exemplo, maneiras de ser direto, né? Por exemplo, tá lá e diz assim, ô bundão do meu cunhado, busca lá a cerveja. Ó, mas esse bundão aí é com carinho, mas pega lá a cerveja. Então, alguns da família repetem esse comportamento que é grosseiro e que a pessoa nota, se conhecendo melhor, que é desculpa para uma grosseria, para um julgamento, para atitudes que não são agradáveis de serem vividas num coletivo, mas que a família aceita como uma característica. Ah, é piadista, aquele tio, aquela tia que age assim, e todo mundo tem o seu jeitinho de ser e todo mundo se entende nesse jeitinho, mas acaba não gerando harmonia por ser baseado em preconceitos ou baseado em piadas que vocês vão notar que mantém uma tradição de culpar o outro, ou de julgar, ou de se colocar acima, ou de ser muito direto para demonstrar que eu estou desconfortável em ser educado, em estar bem comigo e ter uma relação mais direta e menos superficial. Então eu finjo que ela é mais íntima pelo tipo de piada, pela falsa proximidade que eu tenho com a pessoa, né? Que é um pouco o que você falou, que gera uma conversa mais superficial e também nos momentos de piada e tudo. Então fica visível um desconforto, mas ele é como se esse desconforto fosse o padrão característico de certas famílias, por exemplo, né? Outras de beberem muito, outras de não beberem, outras de serem extremamente educadas e exagerarem entre si, outras de serem diretas e falarem palavrões e assim, etc, etc. Só para entendimento, né? Fácil das pessoas. Fica claro isso também? Sim. É que para participar relativamente tranquilo de uma família, você tem que aceitar este padrão, mesmo você não concordando, não é muito que você não ri muito das piadas, você não gosta muito de beber, nem a comida exatamente, mas ou você aceita esse padrão ou você nem consegue se aproximar da família. E como é que é num trabalho, uma família de trabalho, como é que é num relacionamento amoroso, uma família de um relacionamento amoroso? É mais complexa, pois não é o padrão que você está acostumado. Por não ser o padrão que você não está acostumado, você parece que está completamente fora do seu centro e o seu comportamento é estritamente quase que podado, você mesmo se poda E tem que se para adaptar. tem que se adaptar, você se poda para não causar estranhamento na família do relacionamento do seu parceiro. Você se poda completamente para vou aqui primeiro talvez conhecer, mas eu vou me podar para ser aceita por esta família. Ser aceita que essa família não é minha de origem, é minha do meu parceiro, mas eu preciso ser aceita, já que e é quase que, eu vou ser aceita, eu vou respeitar esse padrão, porque já que eu tô com essa pessoa, ela me convidou, então vou respeitar essa pessoa, vou me podar e respeitar este padrão da família, que não é o padrão que é um padrão completamente diferente da minha família, mas não é o que faz parte de mim também. É Isso com você, o próprio parceiro, o próprio chefe de trabalho, o colega de trabalho, também sim, vivenciar os humanos astrais dessa pessoa ou dessa empresa. você se adequa ao ambiente para que o ambiente te aceite. É uma adequação, você está completamente fora do que você sendo, é bem isso, sendo um padrão para ser aceito. Eu vou me comportar de forma padrão, respeitosa, tranquila, toda quase que certinha ali, do que entende como certinha, para ser aceita, mas esse padrão, às vezes, não, né, pelo menos o meu, não sou eu, porque se for você, alegre, feliz, espontânea, se for você, espontânea, já causa um estranhamento que
um desconforto, né? Você não quer causar um desconforto nessa nova família, nesse trabalho, nessa troca. Nesse ambiente, né? Tá, porque a gente coloca em forma de pergunta, porque temos essa característica bem de família, mas é no âmbito mais geral também, é na vida social, na vida cultural, em tudo há uma espécie de adaptação daquilo que a gente tem, como você chamou, meio programado, meio arquetipado. Arquétipo é um programa, um pensamento, um jeito de ver o mundo. Isso a gente reflete não só nas festas em família, festas de final de ano, quanto no trabalho da gente, quanto no relacionamento, se está namorando, se está noivo, né? Se já casou, já participa da família, sendo rechaçado, né, recusado ou não, mas ou a gente mesmo daí mudando e aceitando mais a vida da pessoa que a gente encontra e abrindo novos horizontes, e daí a família fica assim, com o pé atrás, com desconfiança, como você disse. Então, isso serve até para visão de mundo, visões de ciência, de novas tecnologias, de novas possibilidades de descobrir o mundo, ou descobrir as dimensões, ou outros planos de existência. A pessoa nem vai querer, porque ela é tradicionalista, e a gente se programa para ver dentro do que a gente se preparou para vivenciar, que são os humanos astrais que estavam dentro da gente em vida, e a gente está repetindo isso agora em pós-vida corpo e com essa vida de corpo energético, obsediando pessoas, fazendo com que elas tentem vivenciar aquilo que a gente vivenciava. Então a gente encontrou quem possa nos ajudar a entender esse processo para transcender ele, sentir ele, né? Entender é para sentir, né? Profundamente a transformação acontecendo. O que você está sentindo? Começou? É que a gente tá sempre rodeado, cercado, quase preso a padrões, sem perceber que ele existe. Até quando se dá conta que ele existe, é um choque, pois você também reproduz este padrão, mesmo tendo consciência de humanos astrais, mas você também reproduz ou tem como normal isso. E é Tá. também chocante. E chocante, qual é o sentido do chocante? Chocante agradável, libertador, chocante angustiante, É qual que é? angustiante. É angustiante. Porque parece que nenhuma troca, nenhuma relação, ela é uma relação de liberdade, de uma troca sincera e verdadeira. Daí veio que é angustiante, pois mesmo no contato familiar ou no contato com parceiro amoroso, ele ainda está preso à família, então ao padrão da família, e é angustiante, pois a liberdade não fica palpável, não é? E Mas enquanto o ser não tem consciência que está preso, ele não está preso, ele está em parceria com o humano astral. Quando tem consciência, aí você, ao se relacionar, conversar com alguém, você sabe que você está conversando com o humano encarnado e os humanos desencarnados. Então não é mais uma prisão, você não é mais refém das influências, porque você percebe as influências e conversa com as influências, porque você enxerga que tem ali, quando tem conformismo, desconforto ou mesmo desejos assim que você vê que não são legítimos, você já sabe que é humano astral. Então você passa a ajudar esse irmãozinho, essa irmãzinha de outro plano astral, vamos chamar assim, que é a gente, que estamos aqui com você. E essa que você está sentindo é o que a gente está sentindo. Nosso começo de transformação emocional, que é pelo emocional mesmo, que a gente sentiu desconforto disso tudo. E a desconfiança, mas a gente já está largando a desconfiança devido a essa conversa que vocês escutaram a gente, e a gente está começando a liberar o desconforto. A tristeza de termos tido uma vida inteira manipulada ou influenciada por seres sem se dar conta. E a alegria de ter encontrado vocês, que são humanos como a gente era e que se dão conta. E que conversam com a gente. E que ajudam a gente.
Tudo é humanos troca. Tudo. Todas as trocas. É que quando você é uma terapeuta holística, você sabe que o mundo real é o mundo das energias, das dimensões, e que aqui na fisicalidade é um reflexo do mundo real. Para enxergar o mundo real, é preciso ter um outro espelho que enxergue as dimensões. E esse enxergar não é, eu estou vendo um vulto desencarnado que, né, que é sexo, por exemplo, ou que é álcool. Mas eu estou sentindo vibrando, isso é enxergar. Eu estou sentindo que eu quero beber muito álcool, mas não sou eu, porque eu nem gosto muito disso. E eu não preciso de muito álcool. Então eu sei que é um outro ser. Então é esse ser que está pedindo ajuda, está só ficando visível, né? Esse é o mundo real. É o mundo onde nós estamos, só que nós estamos num mundo real que a gente considera invertido em relação a vocês, porque vocês enxergam tudo e não enxergam nada. E a gente acha que não enxerga nada, mas sente tudo. Como vocês sentem tudo. A gente consegue sentir a vibração tua e consegue entrar e alterar os desejos, as vontades. Então a gente consegue ler você transparente e deixar com que você saia da transparente para ser opaca, ou seja, você está luz, está consciente, e quando você vai dormir, no meio do sonho a gente entra. Aí você sente aquela nuvem, aquela confusão, aqueles desejos. Então, a gente sente você e consegue entrar pelo emocional. Alguns pelo memorial, pelas memórias, pelas mágoas sempre não resolvidas. Então, é memória e emoção. Mas é sempre pelo emocional, ou quase sempre, que a gente consegue entrar e daí enviar os nossos desejos, alterar esse emocional que está ali se questionando, que está duvidando, que está sonhando, né? Que está idealizando. Aí a gente entra. É a fenda, né? Buraquinho que a gente entra. E daí a gente entra em vários, né? E daí a gente começa a controlar os desejos, a participar junto, a influenciar. Só que ao mesmo tempo, tendo essa conversa, veja como a gente é esclarecido, como é rápido a nossa consciência. E a nossa transformação emocional se dá através, junto com a transformação emocional do humano, com a conscientização do humano que você acabou de experimentar. O que vocês terapeutas, agora a gente pega do Fábio, chamam de catarse emocional, liberando um ponto memorial de que você acha que foi manipulada e usada a tua vida inteira, que é o que nós sentimos nos anos 60, 70, quando estávamos num corpo físico. Nos sentimos inteiramente manipulados, mas nem tínhamos consciência de que eram desencarnados, e vocês têm e conseguem sentir e transcender. Nós conseguimos, junto com vocês, nessa parceria. Nós desencarnados. Então é importante que você sinta tudo o que a gente sente. Sim, porque a gente foi controlado, vigiado, manipulado. Só que agora a gente faz o mesmo. Então como é que a gente vai culpar e dizer que foram malvados os nossos mandos astrais se a gente está fazendo o mesmo com vocês? Então a gente não tem mais com quem culpar, ver um mundo dualista e dizer tem seres malvados e a gente era manipulado. Porque nós também estamos na posição de manipular, né? Quando você tem um pet preso num apartamento e que quase não leva ele para passear, você também está prendendo esse ser ali, não deixando ele livre, né? Ele nem se dá conta quanto é gostoso uma graminha para ele arrastar as patinhas, para ele fazer as coisas, né? Então, só tem carpê, né? Ali o banheirinho dele. Então, essa situação se repete em várias instâncias, por não termos a consciência de ler o campo emocional, campo anímico, né, de alma dos seres, não fazer telepatia, não desenvolver os sentidos, né, sentidos humanos, os sentidos cósmicos. A gente pode ir para o grupo seguinte. Eu agradeço. E eu vou fazer uma contagem para o Camilo voltar. Primeiro para a gente retornar ao centro. De 5 até 1. 5, 2,
Um. Oi, Camila. Foi válido? Ajudou você? Ajudou a TPC? Sim, foi extremamente válida para colocar no livro a nossa compreensão da escrita a partir dessas experiências. Uhum. E sentiu que eles transcenderam também através, com a ajuda do teu emocional, você estava Tô, sentindo por eles, né? eu tô E ainda está persistente. sensível porque são os três grupos vão formar um só nessa liberação, nessa transcendência, tá? Mas o que eles precisavam já foi transmitido e vivenciado emocionalmente. É porque os três grupos estão fortemente em mim, fortemente no que. Mim não, mas fortemente na minha existência. Sim, Os por isso que três, eles vieram buscar a tua ajuda.